Oi, boa noite. Todos estão me ouvindo? Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença aqui, acredito que ninguém mais vai vir. Vou iniciar falando um pouquinho das regras que vão ter aqui, só para deixar a convivência um pouquinho melhor. A atividade está sendo gravada, depois vai ser editada e postada no YouTube. Então, a participação já está vinculada ao direito da imagem. Peço para que mantenham respeito e, quando não estiverem falando, os microfones desligados para não ter nenhuma interferência. Também gostaria de começar falando um pouquinho sobre o que é o NAF, Projeto MITNAF, aqui do Campus Zacaria. O Projeto MITNAF, assim como o NAF, ele engloba, ele está fazendo algumas reuniões e ações sobre diversos temas, vai desde a acessibilidade até os próprios direitos dos estudantes, só que online. Acho que é mais ou menos isso que eu queria começar. Só pedir para quem quiser colocar o certificado, quem quiser gerar a certificação, colocar o nome e a turma no chat, que também vai ser gravado, para gerar. No caso, os alunos podem depois escolher entre gerar a certificação agora, só desse projeto, dessa reunião, ou depois juntar todos os projetos, todas as reuniões que teve do MITNAF. Aí vocês que sabem. Vai ser, acho que, mandado um formulário, se não me engano, depois para colocarem direitinho. Vou começar com a Maria Luísa Lima, e ela acho que vai começar falando um pouquinho sobre a experiência dela aqui com o movimento estudantil do IFRS. Ok. Boa noite, meu nome... Dá para me escutar bem? Tá dando para escutar? Ninguém tá falando nada. Sim, tá. Boa noite, meu nome é Maria Luísa Lima, eu sou aluna do IF Campus de Birubá, estou cursando o terceiro ano do técnico agropecuário. Eu sou integrante dos núcleos da escola, o NEPEGS, o NEAB, desde o primeiro ano e também sou integrante de um coletivo feminista da cidade de Birubá, lá do IFE, chamado Coletivo Ovelhas Negras. Eu também sou, agora, participante do Grêmio Estudantil como diretora de eventos e mídias. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Prof. Lilian. Ela me convidou para falar um pouco sobre como é essa minha trajetória na escola e reconhecer isso e participar dos eventos e tal. Então, eu acho que eu posso falar um pouco do que me levou a participar sobre isso, a participar disso, sabe? A ter esse interesse em participar dos núcleos, do coletivo, de estar fazendo coisas na escola, de estar querendo participar dos eventos. Foi primeiro um baque quando eu entrei no IF, eu acho que foi isso, sabe? Foi ver a diferença que tem lá dentro, a diferença que foi para mim, ver como as pessoas eram diferentes de mim, ver como as realidades são diferentes, como o IF é um lugar muitas vezes elitizado, né? Então isso foi um baque para mim. Eu fiquei, meu Deus, sabe? É muito diferente da minha escola. E daí eu comecei a querer me envolver, a saber mais sobre aquilo que estava acontecendo. Eu fui alvo do projeto Pré-IFE, para entrar no Instituto Federal, e eu me inscrevi como aluna cotista, cota. E eu me inscrevi na cota simplesmente porque era negra e eu sabia só isso, eu não sabia mais nada sobre cotas. E eu lembro que até na escola, no primeiro mês, a professora sugeriu fazer um debate sobre cotas, e eu disse, mas eu entrei por cota. Então ela já me empurrou para frente para fazer um debate, sendo que eu não sabia nada. Então, depois disso eu fiquei muito, sabe, que aquilo dentro de mim que eu não sabia defender o que eu mesmo tinha me inscrito para entrar no Instituto Federal. Fui procurar o que era, fui procurar saber sobre o sistema de cotas, e daí eu comecei a abrir os olhos para o movimento estudantil, para o movimento estudantes, e a perceber como nossos institutos federais e até universidades federais são elitizados e, por consequência, muitas vezes embranquecidos, né? Ou brancos, né? No caso, embranquecidos. E isso me levou a querer saber mais, a ter mais contato com o pessoal da escola, que já fazia parte do movimento, que sempre estava envolvido fazendo as palestras, sempre procurava fazer bolsas, projetos de extensão, procurava
mais conhecimento, falar nos eventos. Então, eu comecei a participar mais disso, entrei para o coletivo, né? Daí, no coletivo também foi essa coisa de, primeiro, eu era a única menina negra no coletivo, e eu não sabia, e eu não achava diferença entre o nosso feminismo e o dela, sabe? Daí, depois fui para Alvorada, conheci o pessoal do Figueiras Negras, fui muito bem recepcionada, e daí eu consegui abrir os olhos mais uma vez. Então, eu acho que o movimento estudantil traz muito isso, sabe? De tu entrar num lugar sem saber praticamente nada e daí tu vai abrindo teus olhos aos poucos. E eu acho que isso é o principal do movimento estudantil, que a gente deve estar se preocupando em fazer. Porque quem tem que estar na linha de frente é justa a pessoa que muitas vezes não sabe nem que o IFE é público, pensa que ele é privado, sabe? Como na minha escola, que a maioria dos meus colegas pensava que o Instituto Federal era uma rede privada. Inclusive, até eu no passado, se duvidar, eu não sabia muito bem sobre o IFE. Então, sobre isso que eu quero falar mais, sabe? Esse é o meu foco na conversa, sobre o, o movimento para mim, porque eu demorei muito tempo e isso me atrasou para entrar, tanto que agora, assim, é uma coisa recente para mim, tá sabendo sobre tudo, lutando, e também foram uma sequência de políticas de extremamente contra o nosso Instituto Federal do governo Bolsonaro que aconteceram com o projeto Futurice, com corte de verbas. Então, rolou um negócio na escola que os professores começaram a informar a gente, o pessoal do Grêmio Estudantil começou a informar a gente sobre, a gente teve palestras, a gente teve painéis, eu participei de eventos em Bento Gonçalves, então isso tudo foi abrindo os meus olhos cada vez mais e eu pude começar a estar do lado deles, lutando junto com eles, sabe? Indo nos eventos, falando com o pessoal da comunidade externa, todo momento tentando ajudar de todas as formas possíveis. Então, é sobre isso. O não saber às vezes faz a gente não se defender, sabe? Quantas vezes eu olho para o passado e penso que eu escutei pessoas falando coisas totalmente absurdas, só que elas tinham baseações, sabe? E eu não tinha. Claro que as baseações dela eram tipo meritocracia e ai, batalhei para ganhar do meu pai. Mas mas isso fez eu ser atrasada, mesmo assim, sabe? Então eu acho que o principal é informar as pessoas para que elas saibam quem elas são e consigam lutar, sabe? Consigam ir junto com o movimento estudantil, a gente tem que buscar mais pessoas e eu acho que tem gurias maravilhosas aqui hoje para continuar falando sobre isso mais a fundo, que sabem muito bem representar a gente, sabem buscar essas representatividades e sabem a importância delas, né? Então, é sobre isso, assim, é sobre o IFE, agora falando em geral no IFE, a gente entra num IFE que ele é gratuito, mas ele é gratuito sendo um ensino praticamente não gratuito, sabe? É gratuito, mas você tem que fazer uma prova para entrar, para começo de conversa, você tem que ser bom o suficiente para passar nessa prova, e daí esse conhecimento que você recebe lá dentro, você faz o que com ele, sabe? Então é muito isso, o ensino é gratuito e de qualidade, mas depois que tu entra lá, o que tu faz com ele, e quem tá aprendendo ele, sabe? Então, eu acho que o movimento estudantil está aí para tentar mudar isso cada vez mais. A gente tem que continuar ajudando e tem que ver a importância disso, sabe, na nossa sociedade. A gente precisa que quem cresça não seja quem já está no alto, quem seja quem está lá embaixo. Então, ajudar como estudante, ir na palestra, escutar, assinar petição, ajudar o colega teu que está lá na linha de frente, quer se eleger, quer fazer parte do movimento estudantil, quer ir para a UBS, une isso, fazer Grêmio, ajuda, dá apoio, sabe? Eu acho que isso é o principal para a gente conseguir crescer quanto movimento estudantil e lutar pelos nossos direitos de estudante na rede dos institutos federais. Então, acho que é isso, e as gurias vão falar mais profundamente sobre os movimentos, então. E eu queria passar um pouco da importância deles para nós, alunos do IFE, né? Que a gente tem que estar envolvido sempre para lutar pelos nossos direitos, pelo nosso lado e pelo nosso futuro, né? Então é isso. Obrigada. Eu acho que a Laura vai responder o que é o movimento estudantil
exatamente, que eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é. Não sei quem aqui responde, mas... Boa noite, gente. Então, meu nome é Laura, eu sou do Campus Alvorada, faço parte da atual gestão do Grêmio Estudantil, eu e a Paloma. Daí, se a Paloma quiser ligar o microfone para falar junto, né? Boa noite. Quando eu faço parte do Maria Franco, foi onde conheci a Maria, e muito bacana a tua fala, Maria, muito bom te escutar e poder estar aqui construindo isso com vocês, com o Campus Vacaria. Acho que nós, como Grêmio de Andaras, né, agradecemos pelo convite. É sempre bom escutar um pouco das outras experiências e a gente poder se fortalecer, né? Não sei se tu quer falar, Paloma? Pode ser. Primeiro, muito obrigada pelo convite. O movimento estudantil é os alunos buscando melhorias, seja melhorias políticas, melhorias sociais, ambientais. São os próprios alunos buscando melhorias para eles e para a cidade em geral. O movimento do IFRS Alvorada tem como principal objetivo dar espaço às diversas formas de pensamento, à individualidade de cada aluno, para a visão de mundo de cada pessoa. Isso nós valorizamos bastante lá. E buscamos que todos tenham esse espaço de poder se expressar. Acho que a próxima pergunta é como que começou esse movimento estudantil, assim? Da onde que veio? Bom, como começou o movimento estudantil no Campus Alvorada, né? A gente está agora em 2020. Eu faço parte da primeira turma de técnico integrado ao ensino médio em meio ambiente. E a gente entrou, então, em 2017 no campus. E daí também foi o primeiro ano de todas as turmas de integrado, né? Em 2017. E daí, então, já são 4 anos até aqui, e a gente está apenas na segunda gestão dos grêmios estudantis. Porque o processo para dar início, assim, aos grêmios no Campus Alvorada, ele foi bem extenso, assim. Porque, bom, a gente entrou e não tinha muita experiência. A gente estava no movimento estudantil, mas não como grêmio estudantil. Então, fomos nós, estudantes, que demos início a tudo, que fomos atrás, mobilizamos, conversamos. Em 2017, foi nosso primeiro ano, a gente tinha uma ideia de botar o grêmio, chegou a fazer alguns encontros, assim, algumas pessoas que queriam mobilizar, chamar o pessoal para fazer, só que acabou não acontecendo. Em 2018, felizmente, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu dar início, fazer o estatuto e criar as primeiras chapas para ir concorrerem. Foi em 2019 que ocorreu o primeiro mandato, né, da primeira chapa, que foi a chapa Ação, e daí aí começou, né, o Grêmio Estudantil na FRS com a chapa Ação, e agora em 2020 inicia o mandato da chapa da Andaras, do Grêmio da Andaras. E o Grêmio da Andaras, daí, que é diferente de como iniciou o movimento do Grêmio Estudantil, né? O Grêmio de Andaras, ele vem em 2020 e ele começa, assim, do encontro de vários estudantes que já atuavam, alguns que estavam desde 2017 nessa luta, nesse movimento pelo Grêmio no campus, e eles queriam dar continuidade, nós, né, queríamos dar continuidade ao que já tinha sido mobilizado, por exemplo, a chapação, o que estava sendo mobilizado pelos estudantes fora do Grêmio Estudantil, levantar outras bandeiras que a gente achava importante, que eram a cara do Grêmio Estudantil. Então é isso, várias pessoas que já atuam em outros espaços, que se unem e decidem mobilizar, criar um Grêmio Estudantil, né, dar andamento a isso, para mobilizar mais estudantes. Eu acho que é isso, assim que começa, resumidamente. Quais foram as principais ações que vocês já conseguiram desenvolver no Grêmio Estudantil? As principais ações, pois é. Paloma, tu liga o microfone e vai falando comigo.
Mas assim, a gente... Fala. Não, eu ia falar do Sarau, que nós estamos dando continuidade, né? O Sarau era um projeto que já existia, e agora, principalmente na quarentena, tá o Grêmio Estudantil e o professor de música dando continuidade, convidando as pessoas. Isso. O sarau é bem importante, né? Ele já acontecia antes da quarentena, e daí quando começou as coisas, foi um momento muito peculiar, né? Tipo, a gente sempre inicia o ano cheio de ideias. E para o Grêmio Estudantil, a gente iniciou com muitas ideias do que fazer, de planos, falando para os estudantes, mobilizando. E a gente conseguiu fazer algumas coisas antes de entrar, das aulas pararem. Uma das coisas foi o Carnaval das Minas, que foi uma ação iniciada pelo outro Grêmio Estudantil, que a gente deu continuidade, fez o Bloco das Andaras. Se vocês quiserem ver mais, tem no Insta do Grêmio, vou botar aqui do lado depois. Mas algumas ações que a gente planejava, a gente acabou tendo que recuar, assim, porque, bem, é um momento muito peculiar, né? E daí o sarau era uma das coisas que a gente teve que pensar um pouco, né, Paloma, para conseguir dar continuidade, porque era algo que de muitas pessoas, unia muitas pessoas, assim, e daí a gente não sabia como dar continuidade e tal. E o que está acontecendo agora ele online, e como a Manu lembrou, amanhã tem mais uma edição do Sarau do Sol e da Lua. Outras ações que a gente vem fazendo é das bioconstruções, que foi algo que a gente conseguiu, felizmente, dar andamento nesse momento tão peculiar que a gente vive. A gente, como Grêmio Estudantil, antes, qualquer pessoa que vai para o campus da Alvorada consegue identificar alguns fatores. Isso eu falei em uma reunião e eu acho que é muito importante, assim. E se vocês já visitaram, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, e se vocês não visitaram, vocês vão saber. É os cachorros, tem muito cachorro no campus da Alvorada. É o mato, que fica atrás do IFE, e também as crianças, que principalmente no turno da noite estão lá. E essas crianças não são matriculadas, a gente não tem turma para a idade delas, mas elas são parte do campus Alvorada, porque, bem, são filhos dos estudantes, né? E daí os projetos que a gente pensa é com essas crianças, atividades para fazer com essas crianças, um espaço para essas crianças. Daí surgem as bioconstruções. Uma delas, né, que é a Geodésica, é um espaço Agatha Félix, e a gente planejou, antes de ser Grêmio, propôs isso, e agora estamos correndo atrás para criar o espaço Agatha Félix, que seja um espaço que acolha essas crianças, que a gente consiga se juntar, por exemplo, com o curso de pedagogia que a gente tem no campus, com outros cursos, meio ambiente, o Divide também, com certeza vão contribuir para fazer atividades com essas crianças, conseguir ver, trabalhar, né, ver todas as potências que estão ali e juntar, incentivando a arte, a cultura, que ocorram outras coisas ali dentro também. E outra coisa que a gente está dando seguimento é a outra bioconstrução, que é daí da sala Júlia Rosales, né, que é uma sala daí de barro, o campus da Alvorada, assim como acho que todos os campos do FRS, né, estão sofrendo muito com a falta de investimento, mas o campus da Alvorada a gente está ainda em fase de implantação, e então a gente tem um dos prédios que foram planejados a planta inicial, e daí pensando nisso, né, a gente a cada ano entram mais estudantes, e os espaços ficam cada vez mais restritos. Daí a gente pensou e planejou a construção de uma sala que consiga acolher os estudantes, que seja para nós, estudantes, desenvolvermos atividades, e que acolha também todas aquelas atividades que seriam as primeiras a serem afetadas, são as atividades de extensão e os coletivos independentes. E sendo os primeiros a serem afetados, a questão é que eles também são os principais meios que a gente tem de comunicação e de interação com a comunidade externa, né? Então, é muito importante que tudo isso permaneça, daí a gente está construindo, né, esse espaço para acolher tudo isso. A Júlia Rosales, em homenagem à nossa colega, Júlia,
A gente conheceu e se despediu em 2017. E a Júlia... Espaço Ágata. O Espaço Ágata. E esse da Espaço da Júlia, né? A Júlia defendia todas as bandeiras que hoje a gente levanta. E também defende, né, Paloma, que é do feminismo, do antirracismo, de movimento colorido, de movimento para as mães, que tenha como princípio também as questões ambientais. Essa é uma das atividades que a gente vem desenvolvendo, então, nesse período que a gente conseguiu dar continuidade. E a Sala Espaço Ágata tem esse nome em homenagem à Ágata, que foi morta no Rio de Janeiro. E como vai ser um espaço para as crianças, é uma homenagem a ela. Essas atividades realmente são muito legais. Eu fiquei bem criativas de vocês. Muito bom. Eu queria saber, tipo, como que vocês fazem para tomar as decisões que vão ser realizadas, as ações que vão ser realizadas? Nós nos dividimos o Grêmio em vários grupos para decidir assuntos específicos, assim. Por exemplo, a sala de bioconstrução tem um grupo específico que toma as decisões mais práticas e decisões que abrangem maior número de questões, aí nós levamos para o Grêmio Estudantil, para o grande grupo, e aí todos nós chegamos juntos a uma decisão. As ideias das atividades que nós temos, assim, são várias pessoas que têm, então nós vamos juntando e no final temos o resultado das salas e, enfim, que nós estamos fazendo até então. E agora acho que é para o movimento estudantil inteiro. Vocês acham que deveria ter mais representação de estudantes? E vocês acham que deveria ser dado mais voz aos estudantes? Acho que já é suficiente, que já é bom bastante a quantidade de voz que nós temos. A nossa voz no campus Alvorada é muito ouvida. Nós sabemos que se nós reclamarmos, vão nos dar atenção. Mas, de modo geral, não, realmente falta consideração com os estudantes. Um exemplo disso é a nossa prefeitura, porque nós fomos atrás, fizemos protestos e eles nos ouviram, porque é um direito nosso, mas não porque eles realmente acham que nós temos direito de reivindicar-nos, enfim. Acho também que os alunos, de modo geral, não têm muito interesse nessas questões de coordenação, porque nós passamos o ensino fundamental todo engessados, né? Nós temos que fazer somente o que é ordenado e não podemos questionar. Na minha antiga escola era assim, se a gente questionasse o professor, era considerado uma afronta e ia direto para a direção. Então, acredito que os jovens os estudantes não são incentivados e acaba que eles não têm muito interesse por isso, quando tem a oportunidade. Realmente, falta bastante incentivo, assim. Na minha antiga escola tinha e não tinha ao mesmo tempo, né? Eu até fui parte do Grêmio Estudantil nos outros anos, a gente acabou fazendo algumas coisas assim, mas muitas das vezes acabava que não tinha tempo, não tinha uma coisa assim, tinha sempre uma coisa mais importante para fazer do que a gente queria propor. E por que, como é que eu posso dizer? Como que vocês acham que deveria ser mais incentivado? Quais seriam os incentivos que deveria ter para que alguém se interessasse a vir fazer parte do movimento estudantil? O movimento estudantil, bom, pelo menos o Dandaras, sempre teve o slogan da nossa eleição, foi que nós somos um Grêmio feminista,
antirracista, colorido e popular. Ou seja, nós lutamos por várias bandeiras. Não só pela minha, como negra, mas como da outra pessoa que não teve incentivo e é LGBT, ela tem o direito de ter voz, e o movimento estudantil nos dá a voz. Então, acredito que que deve ser mostrado que essas pessoas têm direito, têm um lugar e devem correr atrás, devem batalhar, assim, se movimentar, entende? Não sei se eu consegui colocar em boas palavras. Só complementando o que a Annelise falou, eu também concordo muito com ela, que é mostrar para essas pessoas que o lugar delas é justamente esse, sabe, ocupando esse espaço. Só que esse é uma barreira bem difícil, porque a pessoa está completamente presa em outra realidade, daí tu pega ela, sai do ensino fundamental, sabe, muito mísero, assim, e daí tu pega ela e joga numa instituição federal e já vai falando, muitas vezes ela demora para se achar, ou ela mesmo nem sabia que ela era aquilo, sabe, que estão falando que ela é, entende que ela devia estar lutando por isso, por aquilo. Então eu acho que é muito isso, é muito difícil tu pegar uma pessoa logo de cara e dizer para ela, ó, tu tem que vir aqui ver isso e aquilo. Ela vai dizer, mas por quê? Daí, ó, porque a gente tá falando justamente de ti, sabe? É muito isso. É um processo, né? E é um processo muitas vezes bem lento da gente se dar em conta e ocupar esses espaços que devem ser nossos, que são nossos, e de ir motivando outras parceiras, outros parceiros a também ocuparem esse espaço, né? E eu acho que é um processo constante, assim, né? De ação das pessoas que já se envolvem e tal, e chamando e acolhendo quem está com vontade, como a Maria falou ali no início, né? De acolher quem está afim de fazer o grêmio estudantil, quem está afim de entrar para algum lugar, para algum coletivo. E é isso, devagarzinho, ir convidando, conversando. Como que alguém pode iniciar nessa caminhada que é do movimento estudantil? Como dar o primeiro passo? A gente fica se olhando e não sabe quem vai falar, né? Mas assim, o primeiro passo, como dar o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é conversar, assim, com quem está do seu lado, com os colegas, ver quem é que está afim, quem está com vontade, e juntas e juntos e se organizando, né? Tipo, como começou o movimento estudantil no campus da Alvorada. Foi uma vontade nossa, sim, então a gente foi conversando aos poucos, a gente pediu auxílio para alguns professores, às vezes, para, tipo, de indicação de como a gente começava, mas fomos conversando, por exemplo, com outros grêmios estudantis, né? Eu acho que isso é importante, para pegar estatuto, que é essa parte mais burocrática, né? Para pegar o estatuto de base, conseguir adaptar. Eu acho que o principal é quando tu conversar com teus colegas e ver que tem um grupo de pessoas que estão afim de trazer isso para a instituição que vocês estudam, procurar outras instituições, outras escolas que já façam isso. Talvez aí seja um dos primeiros passos. Ok. Assim, eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, vocês têm mais alguma colocação. Fiquem à vontade, né? Como acho que a gente já tá. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, tem alguma dúvida, quer acrescentar mais alguma coisa, alguma experiência, algo do tipo, uma coisa muito gratificante que teve. Realmente.
Eu queria, primeiramente, elogiar vocês. Eu acho que toda essa questão de movimento, seja ele estudantil ou de qualquer outro âmbito dentro da sociedade, a gente tem que ter muita persistência e muita vontade de fazer, porque muitas vezes não dá certo. Ou então a gente acha que não vai dar, mas tem que continuar. E até a Duda tinha falado ali, a questão, assim, eu acredito que a gente tem uma imagem, assim, dos grêmios estudantis, ou dos movimentos estudantis, pelo menos no fundamental, assim, eu via bastante, que é uma coisa assim, vocês organizar evento, e vocês vão, basicamente, auxiliar o pessoal que quer fazer, sei lá, algum movimento esportivo, alguma coisa. Só que quando tu vai olhar num âmbito mais geral, assim, a gente tem tanta coisa para fazer dentro de um movimento estudantil. E falando, eu como pessoa, esse ano eu abri os meus olhos para muita coisa, porque às vezes a gente se coloca numa posição de que o mundo é perfeito, não existe preconceito, não existe nada, então vamos fechar nossos olhos para isso. Só que é justamente fechando os nossos olhos que a gente não consegue fazer a diferença que é necessária, né? Então, eu acho que nós, assim, não, acho que todas as pessoas que têm esse espírito jovem, que têm essa vontade de fazer, tem que mesmo ir lá e fazer, mesmo que seja difícil. E, enfim, eu acho que provavelmente a caminhada de vocês todos deve ter sido bem árdua, deve ter tido algumas dificuldades durante o caminho, mas eu acredito que as experiências que vocês estão tendo, que vocês já proporcionaram para as outras pessoas, assim como essas reuniões do NAF, elas são muito gratificantes também. Então, só queria elogiar vocês mais uma vez, elogiar todas vocês mesmos. Assim, a fala da Maria também foi muito interessante e que a gente possa continuar levando, sério. Parabéns de verdade, assim, chega a dar um quente no coração, assim, pra gente continuar lutando. Obrigada, Morgana. É muito bom ver que tem pessoas sempre com a gente, sabe? Outra coisa, assim, que a gente tem que sempre buscar é se rodear de pessoas que estão dispostas a fazer as coisas com a gente, ter os nossos colegas, identificar pessoas na escola. Eu, por exemplo, meu grupo de amigos, assim, são só pessoas que eu sei que vão estar comigo nessas coisas, assim, porque a gente precisa, sabe, se agarrar a pessoas que também encorajem a gente tem que encorajar um ao outro para ir, porque a gente, né, a gente recém tá no ensino médio, a gente é uma criança, a gente vai descobrindo as coisas todos juntos e daí tu vai vendo assim, tu vai aprendendo a ser um adulto e a participação do movimento estudantil nisso forma adultos melhores, né? Eu acho que isso também é uma luta da escola e do movimento estudantil para formar um país melhor. E é muito interessante ver que tu também tá engajada em participar e apoiar todo mundo. Obrigada. Pessoal, podem abrir o microfone e a câmera para colocar ali o que vocês escreveram, para ficar menos impessoal. A gente já está distante, né? Essa roda de conversa poderia ser feita presencial, mas a pandemia não nos deixa, então vamos deixar ela um pouco mais próxima. Pessoal ali, Douglas, o Bernardo, acho que Morgana, né? Coloquem ali, vamos conversar um pouquinho se tiverem tempo, né? Gente, é que falta ainda a Gabi, né? Daí depois a gente pode abrir. Ah, sim. Ah, esqueci disso, perdão. Tá, Eu vi uma pergunta aqui bem interessante que a Manuela fez, que é como está sendo essa experiência de participar do movimento estudantil nesse contexto, né, que a gente está vivendo agora, de pandemia e de governo Bolsonaro. E eu acho que vocês, gurias, podiam compartilhar também, eu também posso falar um pouco como está sendo no meu campus, né, ter esse contato com os alunos para falar sobre o que a gente vai fazer, o que a gente vai decidir, o que a gente vai defender tá sendo bem por experiência do meu campus, assim. Nós do Grêmio estamos tentando fazer o máximo, a gente tenta enviar resumos nos e-mails, sabe? Formar coisas para que o pessoal realmente leia e entenda. A gente tenta fazer reuniões, assim, o pessoal da escola também está fazendo reuniões. É claro que tem gente que não está conseguindo participar, não está conseguindo saber.
tá bem difícil manter todo mundo informado. Se já era difícil pessoalmente, né, na escola, fazer todo mundo participar, online tá sendo bem difícil, então. E isso me preocupa bastante, porque a gente tá deixando passar muita coisa, sabe? Deixando passar muita coisa sem perceber, sem ver. E eu queria saber como tá isso nos outros campos também. Então, eu tava esperando um pouco os cachorros pararem de latir aqui em casa. É impressionante, quando a gente começa a fazer alguma coisa, ou é galinha, ou é cachorro, ou é gente, sempre com barulho. Espero que vocês não escutem. Mas bem, eu acho que como tu falou, Maria, para nós também tá sendo assim, sabe? Já era complicado a gente conseguir alcançar todas as estudantes e todos os estudantes quando a gente não tinha essa situação, né? A pandemia, quando a gente não vivia a pandemia. E agora o momento fica ainda mais difícil. Eu acho que foi uma falha do Grêmio Estudantil a gente não ter, desde o início da pandemia, tentado manter esse contato, mas era uma coisa muito peculiar, a gente não sabia até que, na verdade, iniciou, a gente saiu das aulas e em uma semana a gente achava que voltava, né? E depois, na próxima semana, a gente achava que voltar na segunda semana, na terceira semana, e bem, a gente está até agora nessa situação. Então, a gente não tinha pensado nisso, e daí, nesse momento, assim, o diálogo com os estudantes é cada vez mais complicado, a gente não alcança todas, é bem difícil, assim, mas a gente tenta, tá nesse processo, assim, de fazer atividade, e sabe, isso é uma certeza, a gente sabe que a gente não vai alcançar todo mundo, porque não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que está passando por isso de uma forma boa e tranquila, então é mais complicado. A gente tenta, por exemplo, através da arte, da música, com o sarau, chegar em mais estudantes, a gente chega em uma parcela, em outra a gente não chega. E é essa constante experiência aí de diariamente ver como as coisas vão e tentar alcançar mais pessoas pensando junto. Mas o que eu queria falar, que é muito legal, que é uma coisa que daí dá, não positivo, mas é uma coisa boa que a gente tira de agora, a Morgana falou, né, de manter quente o coração, conversas com mais o coração quente, e eu acho que essa atuação, assim, o sarau que a gente vem desenvolvendo, se reunir para conversar sobre as bioconstruções e se reunir com o Grêmio, às vezes simplesmente só para conversar, para ver como é que a gente está, são coisas que mantêm quente o coração. E é essencial manter quente o coração para que a gente continue nessa luta, que não é fácil, né? Principalmente agora que a gente vê tanta dificuldade, que tantas coisas acontecem dentro das nossas famílias. Então, é essencial que a gente continue fazendo momentos como esses, para manter o coração bem quentinho. Realmente, acho que se alguém não tem mais nada para colocar por enquanto, depois de mais um pouquinho de tempo, a Gabriela, não sei, iria falar um pouco sobre a experiência dela no Consup. É isso? Se puder, pode abrir o microfone e câmera, se quiser. Oi, gente. Tudo bem? Me escutam? Bom, eu sou a Gabriele, sou do campus Rio Grande, sou vice-presidente do Centro Estudantil Unificado aqui do meu campus e sou representante discente do Consup, tá? Para quem não sabe, o Consup é o Conselho Superior do IFRS, então ele tem um representante discente de cada campus, e eu comecei a representar o nosso campus esse ano, tá? Bom, tem sido um desafio representar os alunos do meu segmento, né, dentro do Consup, principalmente porque é um lugar que os alunos não costumam se pronunciar e se posicionar muito. Então, eu lembro que na minha primeira reunião, na minha primeira fala, o reitor disse que fazia 4 anos e 4 meses que nenhum aluno tinha se pronunciado no Consup. E desde então eu tenho tentado sempre levar mais posicionamentos e tentar reivindicar um espaço que é nosso, porque afinal o IFE ele existe para os alunos e pelos alunos, então a gente tem o direito
de ajudar a construir as nossas políticas e também ajudar a lutar pela inclusão de todos os nossos colegas. E isso é algo que a gente, aqui, pelo menos no nosso campus, tem trabalhado muito desde o início da pandemia, que é a inclusão de todos os alunos, que é justamente trabalhar o conceito de equidade, o conceito de empatia, e tem sido uma jornada que tem trazido muita experiência para mim. Eu tenho aprendido muito. Vocês devem saber, né, da minuta agora que foi aprovada a respeito das atividades pedagógicas não presenciais, e eu pedi vistas do processo. E aí, claro, né, muita gente se ofendeu, porque tinha sido uma aluna que pediu vistas do processo, e eles acharam, enfim, que era para ganhar tempo, várias coisas do tipo. E aí eu realmente fiz um parecer, né, dessa minuta, eu coloquei várias colocações, várias mudanças, e pedi, né, para o pessoal averiguar, para o pessoal pensar, né, mais do lado dos alunos, para eles tentarem adaptar as atividades, principalmente para dispositivos móveis, para os alunos que não têm condição. E então eu sempre tento fazer esse olhar, né, buscar esse olhar para todo mundo que não tem condição, para todo mundo, né, que precisa, que a gente tenha esse olhar, que precisa que a gente se coloque no lugar do outro e tente sempre buscar essa participação discente mais ativa. E eu noto que é muito ausente no Consup, e eu noto no Concamp mesmo, que é só do nosso campus, que antes do centro estudantil, antes do caso da minha gestão, assumir o centro estudantil, era muito ausente. Então eu acho que a gente cada vez mais tem que se conscientizar, tem que se politizar a respeito de todos esses temas, de todas as problemáticas, entender os nossos privilégios enquanto alunos, enquanto pessoas que têm ferramentas, que têm instrução e que podem estar aqui tendo conversas como essa hoje, e que podem levar isso à frente. E eu sempre penso muito isso na hora de me posicionar e na hora de fazer os meus posicionamentos. Eu sempre falo, eu não tenho medo de me posicionar, de falar o que eu penso, enquanto vice-presidente de um movimento estudantil, enquanto estudante, enquanto representante. E eu acho que é muito isso também, a gente despertar nos alunos a vontade de se integrar no movimento estudantil, a vontade de pensar no próximo e de participar desses momentos que são muito importantes para a gente e que formam cidadãos mais responsivos, mais solidários, mais solícitos. Eu acho que isso também é um movimento estudantil. Eu acho que é uma formação extracurricular que a gente vai levar para a vida. E eu queria compartilhar assim, um pouco dessa experiência com vocês, e até se algum outro representante do Consup assistir isso, ou se vocês tiverem a oportunidade também de serem representantes, que sejam ativos, que usem a voz de vocês realmente para levantar essas questões que precisam ser levantadas, das minorias, que na verdade são as nossas maiorias, e das pessoas que precisam ser escutadas. Eu acho muito importante a gente colocar essas questões e sempre trazer e sempre reivindicar, porque apesar da gente estar em 2020, apesar da gente estar tão moderna, eu acho que tem muita coisa ainda que precisa ser debatida, tem muita coisa que a gente precisa lutar e que a gente tem que dizer que sim, nós estamos aqui, nós somos estudantes, a gente vai continuar lutando e reivindicando o espaço que é nosso por direito. Então, eu faço assim, mais esse apelo para vocês, para que vocês continuem fazendo esse trabalho lindo. As gurias falaram do movimento estudantil do campo delas, explicaram toda a experiência delas, e é muito legal ter essa troca, é muito legal a gente estar aqui conversando hoje a respeito disso. Com certeza eu vou levar bastante experiência aqui e bastante coisa comigo para aplicar, né, na minha jornada, e eu espero que eu possa ajudar vocês também, para que vocês consigam se posicionar também e consigam levar assim, um pouquinho mais do nosso movimento estudantil e da nossa juventude. Eu acho que é muito importante. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao
Consup, querem que eu fale mais um pouquinho, aí vocês podem digitar ou abrir o microfone, não sei. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram da fala. Eu vejo que dentro do Consup tem uma resistência muito grande, principalmente quando os posicionamentos são levados pelos alunos. Isso é uma coisa que eu já notei. E que, em geral, o pessoal ele tende a ser um pouco mais tradicional quando um aluno propõe algo, quando o aluno leva alguma solução, quando ele leva alguma mudança de fato. E eu vi isso principalmente nessa última minuta, que eu levei várias mudanças, que eu levei várias coisas, e eles sempre optaram, pelo tradicional, pela não mudança, e isso me deixa, às vezes, muito frustrada, porque eu sinto que a voz dos alunos não são escutadas em sua totalidade, assim, porque eu acho que os alunos, eles têm um posicionamento, e isso os alunos do Consup têm diversas opiniões e podem ser divergentes da minha, e isso nem entra em questão, mas eu acho que todas deviam ser um pouco mais esmiuçadas, sabe? Eles deviam considerar mais as coisas e as nossas colocações. Eu acho que falta um pouquinho disso ainda, falta um pouquinho das nossas instituições e dos nossos cargos mais altos, se colocar um pouquinho no local dos alunos e escutar também, porque eu acho que tem muito o local de fala, e eu acho que às vezes falta isso. Não é o local de fala de algumas pessoas, mas eles não escutam, exatamente, falta uma escuta mais atenta, falta se colocar no lugar de ouvinte e escutar a pessoa que realmente está no seu local de fala. Então, eu acho que isso é muito importante também, e eu sempre levo isso nas reuniões, e eu bato muito nessa tecla, para ver se, de alguma forma, o movimento estudantil passa realmente a ser enxergado como algo que deve ser respeitado e escutado, porque é muito importante, entendeu? E eu acho que é muito válido a gente sempre trazer essas questões. É isso, gente. O que eu tinha mais para falar era mais nesse sentido. Alguém quer fazer alguma pergunta? O que eu queria falar era, primeiro, muito bom te escutar e te conhecer, Gabriele. Muito bom mesmo. E ver que tem mais, todas vocês hoje, ver que tem mais pessoas nessa luta junto com nós. E acho que todos os pontos que tu coloca são muito importantes. E esse último, para esse momento, eu acho que é muito importante, porque o IFE, ele abre portas para os alunos e ele usa muito o discurso, que é muito bonito e muito bacana, de escutar os estudantes. Eu acho que a gente é escutado, mas eu não sei quando que realmente a gente é escutado com atenção e fazem aquilo que nós demandamos, E eu acho que esse é um passo que o IFE ainda tem que dar, Por exemplo, dentro do nosso campus, como a Paula colocou, a gente é bem escutado dentro do campus Alvorada, os profs, a direção está junto com a gente nesse processo, nesse processo todo de todas as coisas que a gente demanda, que a gente queria, mas, no geral, como um todo, a rede do FRS ainda tem muito a avançar, Então, que bom que hoje a gente está se reunindo, conversando sobre isso, e que bom e tomara que mais pessoas possam ver essa conversa, escutar essa conversa que a gente está tendo agora, para melhorar. É um processo. Realmente, precisa muito mais, acho que, uma atenção maior para nós. Eu assisto muitas das reuniões do Consup, eu vejo que é um pouco, não seria bem um preconceito, mas eles
por mais que tenham estudado, nós também temos nossas experiências, nós também vivemos nossas experiências, nós damos em outro tempo que eles já estudaram. Então, é legal essa troca de experiências, é legal essa troca de opiniões. Tem uma pergunta do Douglas Ametolfo Roça, acho que é assim que se fala. Como ocorre o processo de convencimento e mobilização dos demais estudantes nos grêmios e centros de vocês? Há também reivindicações em relação às questões envolvendo o contexto da cidade? Quais? Cortou, Eduarda, tua fala. Cortou? Estão me ouvindo agora? Tá cortando. Acho que o Douglas pode fazer, talvez. Pode ser? Se puder, eu não sei, deu o microfone certo. Mas agora melhorou aí a tua internet. Não sei como é que... Tá bom. Bom, problemas de ter coisas online, né? Vou repetir a pergunta, né? Como ocorre o processo de convencimento e mobilização dos demais estudantes nos grêmios e centros de vocês? Há também reivindicações em relação a questões envolvendo o contexto da cidade? Quais? Deu para ver agora? Quem se habilita? Gabriele. Oi. Então, aqui no nosso campus, o nosso centro estudantil, a gente fez um trabalho um pouco mais incisivo em relação aos estudantes. Eu vou explicar para vocês um pouco mais, então, de como funciona a nossa política aqui, tá? A gente viu que com a pandemia, a gente precisava de uma política um pouco mais pessoal para falar com os alunos. Então, como a gente fez isso? A gente estava, né, em pandemia, em quarentena, então não tinha uma forma mais fácil de fazer isso e nem uma forma mais pessoal, então a gente acabou optando pelos recursos digitais. Então, aqui no nosso centro estudantil, a gente formou comissões de curso. O que são isso, então? Cada membro do CEL, que é o Centro Estudantil Unificado, é a nossa sigla, tá? Ficou responsável por um curso. Por exemplo, o meu é geoprocessamento, tá? No meu grupo do WhatsApp, então, eu tenho um grupo com todas as turmas do integrado do curso de geoprocessamento. E assim por diante. Cada um de nós tem um grupo no WhatsApp com todas as turmas do campus. Desde integrado, desde subsequente e superior. Então, eles podem tirar dúvidas com a gente, conversar com a gente a qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer coisa que acontece. Porque o WhatsApp é mais fácil, a comunicação é mais rápida, então a gente está sempre avisando eles das coisas, a gente manda os editais, a gente avisa quando tem consulta, a gente avisa quando tem live, então a gente mantém esse contato mais próximo com eles, a gente conhece eles, e assim é uma maneira também da gente criar uma relação e eles conseguirem confiar um pouquinho mais na gente. E a gente também fez reuniões com todas as turmas do campus, pelo Google Meet, que nem a gente está fazendo aqui. E aí também cada um de nós ficou responsável por um curso. Eu fiquei com geoprocessamento e aí a gente conversou a respeito das nossas pautas, a respeito do ensino remoto, a respeito do nosso ensino na quarentena, a respeito do que estava acontecendo no IFE, o que estava acontecendo no Consup, como eles se sentiam, quais as necessidades e as demandas deles. E aí, então, a gente sempre tenta fazer o nosso trabalho desse jeito. A gente faz reuniões com eles, a gente escuta eles no WhatsApp, a gente leva, a gente faz abaixo-assinado, enfim, a gente sempre tenta escutar o máximo que a gente pode e então levar esses posicionamentos para as reuniões e para todos os órgãos em que a gente é representante. É um trabalho um pouco exaustivo, é um processo bem longo, mas foi a forma que a gente encontrou de manter um contato com os alunos, de manter esse vínculo e fazer com que eles conversem com a gente da forma do dia a dia deles, porque no WhatsApp, no notebook, são coisas que eles estão mexendo ali e aí conseguem trocar mensagem com a gente e aí falar o que está acontecendo.
Então, é dessa forma que acontece aqui o nosso processo de mobilização, porque agora a gente não tem, né, aquele contato mais pessoal. E aí a gente conversa a respeito das nossas pautas e fala muito. Também foi dessa forma que a gente criou toda a nossa linha política e que a gente sempre se posiciona no consulto, sempre consultando a nossa base estudantil, que é muito importante, né? A gente, muitas vezes eles precisam muito disso, eles precisam conversar, eles precisam falar as angústias deles, e a gente, enquanto centro estudantil, enquanto representante, a gente precisa escutar isso e levar, né? E muitas vezes até brigar para que sejam escutados e falar, os alunos não querem isso, eles estão se sentindo angustiados, eles não querem fazer isso, eles não querem ensino remoto, eles querem, enfim, eles querem outras coisas, eles precisam de outras coisas nesse momento. E é muito esse o nosso papel, é escutar, representar e projetar. Acho que é muito isso. Realmente, essa parte de fazer, digamos que, o meio-campo entre os alunos e o pessoal superior é uma parte muito importante. Até quando teve as primeiras pesquisas sobre as aulas remotas, eu e a Morgana, nós somos representantes da turma, nós decidimos fazer, junto com eles, uma reunião para ver como é que era o posicionamento de todos, e depois a gente até levou para uma outra reunião que teve para elaborar, acho que o regulamento. Morgana até falou lá um pouquinho sobre a nossa opinião, sobre o que a gente foi falado, que a gente discutiu e depois levamos. Não que tenha dado muita impacto, mas eu acho que uma sementinha que tu planta agora, talvez daqui alguns anos já possa mudar o futuro de alguém. Então é uma coisa que eu acredito que tem que ser bem mais valorizada. Eu gostaria de falar sobre essa pergunta do Douglas, não sei se foi direcionada para todas ou mais para a menina do Consul, mas eu achei interessante que ele falou, há também reivindicações em relação às questões envolvendo o contexto da cidade. Aqui na nossa cidade, por exemplo, na cidade do Campos, Ibirubá, é uma cidade pequena, 20 mil habitantes, um pouco mais, e pessoas bem estruturadas, assim. E as escolas continuam tendo aulas por ensino remoto, as escolas públicas da cidade. E o nosso instituto não estava tendo até agora, foi aprovado, vai ter. E agora a gente, como Grêmio Estudantil, vai lutar para ter políticas para auxiliar os alunos que não têm condições de estar acompanhando as aulas EAD. A gente vai tentar, sei lá, conversas para ver se está tudo bem com a galera, sabe? A gente vai tentar desse lado. Mas o que eu estava falando em relação à cidade é que a gente, aqui na rádio da nossa cidade, nos debates políticos do meio-dia, o nosso IF foi alvo, né, de ataques constantes, vários dias, porque eles achavam uma pouca vergonha uma instituição federal como o Instituto não ter aula EAD para os alunos. E daí, quando até minha mãe mandou uma mensagem para a rádio dizendo assim, mas não é todo aluno que tem um computador, internet, isso e aquilo, né? E tem o necessário para estudar na sua casa, por ensino remoto. O cara disse, mas eu acho impossível um aluno do Instituto Federal não ter um computador ou internet, entende? Aqui o nosso IF é tão elitizado que as pessoas pensam que ele é particular, que porque só o pessoal do bom e do melhor passa lá, que a gente tem que ser uma escola, sabe, como as particulares. O cara falava até, ele se dirigia a uma escola particular aqui da cidade, né? Falava que essa escola continuava tendo aula, e porque o Instituto Federal não tinha, entende? Então, é isso que eu queria falar, a questão envolvendo o contexto da nossa cidade está mais ou menos assim, sabe? Está sendo bem trabalhoso. A nossa própria comunidade não entende o que é o nosso Instituto Federal, não entende a nossa proposta de ensino, o nosso motivo de existir, e também a gente, de certa forma, coopera com isso quando não bota lá dentro pessoas que precisam, sabe? Eu acho que é muito isso sobre o contexto da cidade envolvendo o nosso IF. Não sei se mais alguém quer falar algo relacionado à cidade, o IF de você.
Bem, tantas coisas, né? Mas uma das coisas que eu queria falar, assim, pensando na cidade e nas ações do Grêmio, de agora, a gente falou da bioconstrução, e eu acho que esse é um ponto bem importante para colocar, pensando no contexto de Alvorada, né? Alvorada é uma cidade muito marcada, e às vezes, eu não sei como vocês conhecem Alvorada, além de saber que tem o campus do IFRS, né? Mas muito marcada, assim, pela pobreza e pela vida precária, assim. E daí, do lado da nossa escola, por exemplo, a Maria já foi lá, eu sei, ela viu que tem ocupação, na frente também tem ocupação, e às vezes essas casas, a maioria das vezes, né, são casas muito precárias, porque as pessoas não têm grana para investir e fazer habitações melhores e que sejam de fato dignas. A prefeitura também da cidade não dá estrutura para isso. Com o projeto da bioconstrução, a gente tenta recuperar esses saberes e levar isso para a cidade, né? Botar isso no campus dar um exemplo de uma nova possibilidade de construção e de vida para as pessoas também, né? Então, a bioconstrução, por exemplo, a intenção, né, que a construção seja junto com as pessoas para que elas possam aprender e algumas até já sabem, então reviver, retomar isso para a vida delas. Outra coisa muito bacana é que a gente, bom, vocês devem saber do edital que abriu de projetos de extensão propostos por estudantes. Nós escrevemos nossos projetos de bioconstrução nesse edital, felizmente fomos contempladas. E também fizemos uma parceria, estamos junto com um outro projeto muito bacana do nosso campus, que é o das hortas agroecológicas, né? A Manu, o Cleiton estão aí, também fazem parte do projeto. E junto com esse projeto, a gente conseguiu bolsas para os nossos projetos de bioconstrução. E uma das coisas que a gente colocou como princípio era pegar bolsista, pelo menos um bolsista externo que fosse da comunidade. E isso a gente também conseguiu fazer. Então, tem pessoas em Alvorada que pensam em bioconstrução. A gente pega essas pessoas e traz para o IFE, para a gente pensar junto, construir junto e criar novas possibilidades para a cidade. Essa é uma das coisas, né, que não... Tem o ato que a gente fez também, né, junto com os estudantes das escolas estaduais, mas isso foi no ano passado, com a chapação, acho que o Bernardo está aí, ele fazia parte da chapação, e a gente tenta manter esse diálogo também com outras escolas. A gente, em Alvorada, o IFE é o único campus que tem gratuitamente curso superior, curso técnico, e, na verdade, o único campus, o único lugar público que propõe esses cursos, e agora surgiu há pouco tempo outra universidade que propõe cursos pagos aí de graduação. E, então, no campus Alvorada, ter isso e trabalhar, chamar os outros alunos para esse espaço, continuar essa conversa com as escolas estaduais, o Grêmio, né, fazendo essa mediação com os estudantes, também é um grande ganho para Alvorada e para mobilizar, assim, outras questões da cidade. Oi, gente. Que tu falou. Com licença. Não, desculpa, eu vou puxar o tempo rapidinho aqui. Que eu queria complementar a fala da Laura, que ela comentou ali que... meu nome é Bernardo, eu sou a pessoa que ela acabou de comentar que faz parte da chapa anterior, mas eu queria complementar que ano passado, como ela disse, a gente fez um ato bem grande aqui em Alvorada, com estudantes de várias escolas, mas que mesmo o Grêmio Estudantil sendo a diretoria do Grêmio Estudantil não sendo parte hoje da diretoria atual do Grêmio Dandaras, né, mudou a diretoria, as pessoas que realmente organizaram o ato acabaram sendo as pessoas que hoje em dia estão no Grêmio Dandaras. Então, o Grêmio Dandaras, que é a atual diretoria, ela está há tempo já fomentando a luta do movimento estudantil na cidade. E que, a partir daquele ato,
foi que realmente teve um estopim, assim, de criar vários grêmios estudantis na cidade toda. Já foram criados 3 grêmios estudantis a partir daquele ato, e foi criada a União Municipal de Estudantes Secundaristas. Então, tudo isso surgiu a partir daquele ato. Só queria comentar isso mesmo. E a reunião tá maravilhosa, gente. Obrigado por tudo. Ok, muito bonito ver o que vocês fazem aí. Eu já conheço o pessoal, né? Eu me admirei muito com vocês me inspiraram muito também. E que eu só falei o lado negativo também do meu campo, mas eu queria falar que a gente também fez um ato ano passado que foi referente ao corte de verbas que teve da educação pública. A gente se uniu, foram várias escolas participar, a gente fez uma caminhada em Birubá, a gente gritou pela democracia, pelo direito de estudar. A gente expôs nossos trabalhos na praça aqui de Birubá, o que o IFE faz, sabe, para a comunidade já ver, porque a gente tem um distanciamento bem grande da comunidade aqui, e tanto que o IFE fica lá fora, né? Nem fica perto da cidade. Então, a gente foi lá, expôs os trabalhos. E a gente também, como coletivo, a gente foi nas escolas e tal, e a gente teve formação de coletivo em outras escolas, as meninas pediram ajuda pra gente para ir lá falar com elas. Então são pequenas coisas que vão mudando sim, a gente às vezes passa despercebido pela gente, né? A gente fica fazendo tanto lá dentro do IFE, mas as outras escolas sim visualizam a gente. Se a gente for lá e mostrar para elas, elas visualizam. E como estudantes, né, assim como a gente, eles vão ter essa ambição de fazer e de querer. Aqui em Ibirubá já tem várias escolas com Grêmio Estudantil, na região também. E a gente busca também através dos projetos de extensão, né? Como, por exemplo, o PREIF, a gente busca nas escolas que a gente tem um menor número de pessoas que frequentam o Instituto Federal e também na região quilombola, a gente vai, tem em Colorado, aqui perto do nosso Instituto Federal, a gente vai lá, a gente tenta auxiliar essas pessoas para entrarem no IF e ocuparem seus espaços de cota, de lugar de fala. A gente tenta mostrar para elas um pouco do que o IF pode oferecer e eu acho que esse ano, devido à pandemia, a gente se atrapalhou mais nisso, mas ano passado a gente já deu uma avançada nessa comunicação com a comunidade, sabe? E eu espero que o pessoal que está na escola agora não desista e continue, sabe? Então, é muito importante a gente continuar fazendo para que a pessoa veja e fale, tá, eu vou lá te dar, entende? É isso. Pode falar. Ok. Eu acho, não sei se alguém tem mais alguma coisa a colocar. Quem quiser pode colocar. Eu gostaria de ler alguns colocamentos que eu achei bem interessante, que são sobre o protagonismo dos estudantes, né? E que agora, ultimamente, as mulheres elas têm se movimentado bastante nesses espaços, elas têm dado a cara para mostrar que também não há só todo mundo tá junto nessa, eu acho que isso é a principal coisa, todo mundo tem que estar sempre junto, que só unido a gente consegue crescer mais e mais forte também. Eu não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu queria fazer um convite. A gente falou sobre as ações do Grêmio Estudantil, né? E entre elas a gente comentou do Sarau do Sol e da Lua. E daí retomar que amanhã a gente vai ter mais uma edição do Sarau. Eu vou colocar aqui o link. Daí vocês podem acessar depois as nossas páginas. A gente vai fazer pelo Facebook. É @Grêmio Dandaras. E daí sinta-se à vontade para participar e construir esse espaço junto com a gente. Todas e todos serão muito bem-vindos. E é isso. Quem sabe nos próximos, se alguém quiser também cantar uma música, recitar um poema, alguma coisa, também sinta-se à vontade.
Oi, pessoal. Primeiro, muito feliz por participar e ouvir vocês. Vocês não sabem o quanto é incrível a gente poder contar com pessoas assim como vocês que trabalham, que batalham, que fazem a diferença, não só no nosso IF, né? Eu tenho certeza que isso ainda vai se refletir. É uma onda, né? Essa onda vai se espalhando e a gente precisa mesmo dessa luta. Eu quero dar mais uma vez os parabéns para vocês, convidar também para as ações do Núcleo NAF, né? Sempre que tiver oportunidade de participar com a gente. De repente, aí a Eduarda tem o contato de vocês, a Lilian, para firmar mais parcerias, né? Para a gente poder ir crescendo, fazer uma união mesmo entre todos os campi, não viver isolado, porque não adianta a gente fazer coisas aqui em Vacaria, ficar isolado, se a gente pode somar forças, né? Isso acho que é a melhor coisa que tem. Pedir para quem ainda não preencheu ali, preencher a lista de presença, né? E mais uma vez, assim, falar da admiração por vocês, da admiração pelo que vocês têm feito. Eu creio que é uma aprendizagem muito grande aqui para nós de Vacaria, né? A gente também, o campus aqui também é um campus em implantação, só que a gente precisa aprender ainda muito em relação ao movimento estudantil, né? E nada melhor do que falar sobre o movimento estudantil que estudante. Quem tem que falar sobre o movimento estudantil é estudante, não adianta. Esse negócio de os servidores falando, seja técnico ou docente falando sobre o movimento estudantil, até pode ter uma ideia, mas quem tem que dizer mesmo são vocês. Fico muito feliz ali da participação da Gabriele no Consup. Fico muito feliz da participação que a Morgana e a Eduarda tiveram aqui no campus na questão do debate sobre as atividades remotas. E assim, pessoal, só agradecer de novo, né? Eu acho que mais alguém tem alguma coisa aí para os recados finais? Eu tenho. Eu também queria agradecer as gurias, agradecer a Gabriele, assim, pela participação no Consup. Eu acho... deixa eu abrir a câmera aqui para vocês me verem. Que foi bem potente, né, a fala dela, apesar, como ela disse, às vezes a gente coloca as ideias e não vão muito, né, mas foi super importante. E fico mais feliz ainda de ver a Eduarda, né, a Morgana, eu acho também, o Felipe falou, que são nossas alunas que já estão interessadas no movimento estudantil, porque a gente vem fazendo força para que o movimento se estabeleça, né, e para que os estudantes de Vacaria também tenham esse protagonismo que vocês têm, né, gurias, assim. E eu acho que a revolução é feminina, desculpem, porque as mulheres, né, a gente está na luta, está aí, e eu fico muito orgulhosa de ter sido professora da Maria Luísa. Eu me lembro quando ela entrou no IFE, que ela, como ela mesma falou, né, era mais tímida, não se posicionava, meio que eu tô aqui, mas eu não sei o que eu tô fazendo, e agora a gente vê uma menina engajada, né, compreendendo os processos, acho bem bacana. E eu fui do movimento estudantil, né, quem não ali dos nossos velhos amigos, isso na década de 1980, gente, pensem, era, né, mas era um momento que você ser do movimento estudantil era assim, era uma coisa, você era politizado, né, a gente não conseguia quase nada, né, de melhorias para a escola, você dava escola pública,
Mas eu tenho muito orgulho de ter também tido uma chapação, que nem a pessoa da Alvorada, a primeira estava falando, qual Grêmio nunca teve uma chapa com esse nome, né? Porque é o nome da juventude. E assim, eu queria convidar as gurias e os guris também para o projeto que se chama Entre Elas, né? Agora não é mais entre só elas, mas é entre elas e eles e quem quiser vir, que é é um projeto que vai começar, um projeto de extensão e de ensino, que a gente começa, acho que até o final do mês, né? E vai tratar das questões do feminino, de gênero, né? E vamos trabalhar isso com o viés da arte, principalmente o bordado. Então, a gente vai mandar material por correio, e-mail não vai dar, e aí a gente vai fazer umas produções envolvendo o feminino, envolvendo gênero, envolvendo as discussões sobre corpo, sobre as relações. Quem quiser participar, nós vamos compartilhar nas redes do IF de Vacaria um formulário para ver qual o dia mais que vocês preferem, e depois vamos fazer por inscrição, porque como nós vamos mandar o material, né, gente, aí não vamos ter para todo mundo, mas todos os campi, né, nem precisa ser aluno, pode ser professor, servidor, colega, comunidade, melhor ainda, pode se inscrever. E estão convidadas, então, tenho muito orgulho das Ovelhas Negras, lá de Ibirubá, das Dandaras, de Alvorada, e a comunidade externa, sim, pode. A gente vai fazer encontros quinzenais daí, né, pessoal, para não ficar muito apertado, porque vocês também vão voltar, não tem o ensino remoto, né, então vai ter uma série de atividades para dar conta. E acho que é isso, é representatividade, né. É como a Gabriele falou, é falar desde o lugar de vocês, né, o lugar de fala dos estudantes. Fico bastante honrada de ter ouvido-as. Bom, prof, a gente que agradece, eu agradeço muito, né, pelo convite que a senhora me fez. E eu vi que o Cleiton comentou ali que tá um sarau, uma conversa dos Grêmios, né? Eu acho bem interessante a gente fazer isso, envolver, né, todos os Grêmios terem contato pela arte, né? Ia ser demais isso. Acho que a gente podia conversar assim futuramente fazer. E agradecer a todas as gurias, isso é muito enriquecedor pra gente, né? Conversar com pessoas que estão no mesmo rumo que a gente, querem fazer algo. Encoraja mais, a gente começa a aprender mais e tem mais argumentos para falar quando for defender isso. E essa é a importância, né, da gente estar conversando e estar se vendo, mesmo que seja à distância e online, né? Não possa mais ir fazer um encontro, mas essa forma também é muito válida, né? Da gente aprender uma com as outras. E muito orgulho, né, de ver só meninas aqui, é muito bom isso também. A gente se sente muito feliz, né, como feminista, como tá lutando aí nesse meio. E é isso, agradecer a todas e todos que participaram e dizer que estou sempre disponível, né, para falar com todo mundo, queria, acho até interessante a gente ter mais contato com os outros IFES e com pessoas que estão nesse mesmo plano que a gente, né? Eu acho que isso é super importante, a gente tinha que fazer isso mais vezes, já tinha que ter feito isso atrás, né? Eu acho que a gente tem que avançar mais. Então é isso, muito obrigada. Como a Maria disse, eu também quero agradecer pela oportunidade. É muito bom saber que tem mais gente que também está no mesmo barco, que está lutando pelas mesmas coisas. E ali, eu não sei se vai, mas deixa eu vir aqui. Colocaram a sugestão de todos abrirem a câmera para tirar um print, tirar uma foto. Quem puder e quiser, e se é para quiser mesmo, por favor.
Eu não sei se dá tempo de fazer uma última colocação. Eu só queria falar rapidinho que isso que a gente tava falando, né, às vezes, isso que a Gabriele disse, nossa, acho perfeito, assim, da representatividade. Eu acho que às vezes é como já era falado do folclore, das fábulas, enfim, tudo que é passado de uma tradição é algo que foi reproduzido por alguém, né? Então, pode ser que nas primeiras vezes que a gente for impor nossa opinião como estudantes, até como mulheres, né, que eu acho que é uma coisa que, com a evolução de todo o tempo, é algo que a gente tem que se orgulhar mesmo de representar tão bem. Eu acredito que é algo que é reproduzido, né? Então, por que não a gente, né, fazer novas ações e realmente afirmativas para que essas ações sejam reproduzidas, né? E não essas ações de, enfim, de qualquer tipo de preconceito ou de medo de falar, de se expressar, né? Então, acho que essas lutas, elas são muito válidas e como foi, acho que foi a Eduarda que disse que quando a gente pode plantar uma sementinha hoje, que pode ser que hoje não dê muito resultado, mas amanhã e mais para frente vão ser ações que vão ser inspiradoras para outras pessoas. Então, só elogiar de novo e agradecer, porque foi incrível essa roda de conversa. Bom, vamos nos encaminhando para o final, e eu também queria aproveitar para agradecer. Acho que momentos como esses, como tu falou, Morgana, são muito importantes, assim, semear essas sementes, criar esses vínculos. A gente já sai daqui com uma missão, né, que é ligar mais esses grêmios que já existem, essas pessoas que estão com vontade de criar grêmio, assim, na rede da FRS, fazer um sarau do movimento estudantil. Acho que a gente pode continuar com aquele grupo que a gente já tem, adicionando mais pessoas para construir isso. E muito obrigada mesmo, é muito bom escutar um pouco das experiências que vocês estão tendo, poder ver pessoas de outros campos, como isso está acontecendo em cada região, e a gente continua construindo junto. Viva as mulheres e o movimento estudantil! Também queria agradecer ter esse momento de partilha, de conhecimento, de vivência. É muito bom, é maravilhoso. Gostaria que tivéssemos mais seguidos. E é isso, muito obrigada. Bom, acho que é isso. Parabéns a todas por todas as coisas que a gente tem feito. Agradecendo a vocês também por toparem fazer parte disso. E só reforçando que caso alguém queira rever alguma parte, porque foi muito boa, vai estar no canal do YouTube do NAF.